A faxineira foi humilhada e demitida. Mas 20 anos depois, um jovem idêntico ao milionário apareceu na sua humilde casa. O sol mal havia despontado quando Vanessa chegou aos portões da mansão Moreira pela primeira vez, segurando firmemente a alça gasta de sua bolsa de couro sintético. Ela respirou fundo antes de apertar a campainha. O medalhão de ouro que carregava escondido sob a blusa parecia pesar mais naquele momento. Era sua única herança, a única ligação com um passado que não conseguia lembrar. Pois não. A voz no interfone soou fria e distante. Bom dia, sou Vanessa Gomes. Vim para a entrevista com a senhora Oliveira, para a vaga de faxineira. Os portões se abriram com um clique metálico. O caminho de pedras polidas que levava à entrada principal parecia interminável. Jardins impecáveis ladeavam o percurso, com roseiras podadas com precisão matemática e estátuas de mármore que observavam sua caminhada hesitante, como juízes silenciosos. A São Paulo de 2005 vivia seu auge econômico. Para famílias como os Moreira, a crise era apenas uma palavra distante que afetava os outros. O império de Carlos Moreira se espalhava por arranha-céus no centro financeiro, enquanto sua esposa, Sônia Oliveira, reinava absoluta nos círculos sociais mais exclusivos da capital paulista. Manuel, o mordomo de cabelos grisalhos e postura impecável, recebeu Vanessa na porta com um olhar avaliador que percorreu seu vestido simples mas limpo, suas unhas bem cortadas, sem esmalte, seu cabelo castanho preso em um coque discreto. Acompanhe-me, disse secamente, guiando-a pelos corredores decorados com obras de arte que custavam mais do que Vanessa ganharia em várias vidas. A sala de estar onde Sônia a esperava era um monumento ao luxo. Sentada em uma poltrona de veludo bordô, a dona da casa não se levantou para cumprimentá-la. Seus olhos calculistas examinaram Vanessa da cabeça aos pés. Então você é a moça que Dona Helena recomendou, comentou, referindo-se à sua amiga da alta sociedade que havia indicado Vanessa após ela ter cuidado da casa de praia da família. Que idade você tem? 25 anos, senhora. E seus pais? Vanessa sentiu o medalhão queimar contra sua pele. Faleceram quando eu tinha 5 anos. Fui criada por minha tia, que também faleceu recentemente. Algo no olhar de Sônia se acendeu. Nada como uma empregada sem família. Sem ninguém para se preocupar caso ela desaparecesse ou fosse dispensada injustamente. Está bem, você começa hoje. Manuel lhe mostrará suas funções e onde ficam os produtos de limpeza. Seu quarto será nos fundos, com as outras empregadas. Folga aos domingos, das 14 às 22 horas. Espero discrição e eficiência. Vanessa assentiu, escondendo o desconforto diante da frieza daquela mulher. Precisava daquele emprego. Desde a morte da tia, 3 meses atrás, vivia de bicos, dormindo em pensões baratas. Nos dias que se seguiram, adaptou-se à rotina exaustiva da mansão. Acordava às 5, dormia depois das 11, limpava, organizava, servia, observava, aprendia os hábitos da casa e de seus moradores. Carlos Moreira raramente aparecia antes do jantar. Alto, com cabelos grisalhos nas têmporas e um olhar que parecia carregar o peso do mundo. Ele tratava os empregados com uma cordialidade distante. Vanessa notou como ele evitava olhar nos olhos da esposa durante as refeições. André Costa, o sócio e suposto melhor amigo de Carlos, frequentava a mansão quase diariamente, um homem de sorrisos fáceis e olhares furtivos, especialmente quando Sônia estava por perto. A senhora derramou um pouco de vinho na manga. Vanessa comentou discretamente em uma noite, enquanto servia a sobremesa. Você fala como se tivesse estudado em colégio de freiras. Menina, observou Sônia com uma ponta de irritação. De onde vem essa educação toda? Por um instante, Vanessa ficou sem palavras. Minha tia, ela insistia em bons modos, senhora. Durante as limpezas do escritório de Carlos, Vanessa às vezes o pegava observando-a, não com o olhar lascivo que conhecia bem de outros patrões, mas com curiosidade, como se tentasse decifrar um enigma. Uma noite, enquanto limpava a biblioteca, ouviu-o tocando piano na sala de música. Era uma melodia melancólica, que estranhamente parecia familiar. Seus dedos pararam de espanar os livros, e sem perceber, começou a murmurar a melodia. Conhece Chopin?
A voz de Carlos a sobressaltou. Ele estava parado à porta com uma expressão surpresa. Eu... Não sei, senhor. A música pareceu familiar. Interessante. Não é algo que se espera que uma faxineira conheça, completou ela, sentindo o rosto queimar. Carlos teve a decência de parecer constrangido. Desculpe, foi indelicado da minha parte. Nos meses seguintes, Vanessa notou como Sônia e André trocavam olhares e toques discretos, quando achavam que ninguém via, como se reuniam no escritório de Carlos quando este viajava, como cochichavam em cantos isolados da mansão. O medalhão era seu refúgio nos momentos de solidão. Nos raros momentos de descanso, admirava o elaborado brasão gravado no ouro, um leão rampante circundado por 3 estrelas. Sua tia sempre dizia que era de sua família materna, mas nunca explicava mais que isso. Algumas histórias são pesadas demais para se carregar. Repetia, certa manhã, enquanto ajudava na organização do almoço que Sônia ofereceria para suas amigas, surpreendeu-se ao ser abordada pela patroa no corredor. Preciso que você sirva hoje. Teresa está doente. Mas, senhora, eu nunca. Você fala bem e tem postura. Apenas não derrame nada nas convidadas. O tom não admitia contestação. Durante o almoço, uma das senhoras comentou sobre uma exposição de arte. A coleção Tavares foi simplesmente maravilhosa, disse ela. Uma pena que a família desapareceu tão tragicamente. Vanessa sentiu uma pontada estranha ao ouvir aquele nome. Tavares, por alguma razão, causou-lhe um arrepio. Esse assunto não me agrada, Margaret, cortou Sônia, com um sorriso tenso. Naquela noite, enquanto arrumava o quarto do casal, Vanessa notou um frasco de remédios na mesa de cabeceira de Carlos. Curiosa, leu o rótulo. Era para problemas cardíacos. O que faz aqui? A voz gelada de Sônia a fez quase derrubar o frasco. Perdão, senhora. Estava apenas arrumando. Os olhos de Sônia se estreitaram. Mantenha-se longe das coisas do meu marido, entendeu? Um conselho, nesta casa, curiosidade em excesso pode ser perigosa. Enquanto se retirava, Vanessa sentiu o olhar perfurante de Sônia em suas costas. E pela primeira vez desde que chegara àquela mansão, sentiu medo verdadeiro. Não imaginava que, em poucos meses, descobriria o quão profético era aquele aviso. São Paulo tremia, sob uma tempestade furiosa naquela noite de julho. Os relâmpagos iluminavam a mansão Moreira, em flashes fantasmagóricos, projetando sombras inquietas pelas paredes. Vanessa terminava de organizar a cozinha quando um trovão particularmente forte a fez sobressaltar. O restante dos empregados já havia se recolhido, e Sônia anunciara mais cedo que dormiria na casa de sua irmã devido ao temporal. Ao passar pelo corredor que levava ao escritório de Carlos, notou uma fresta de luz sob a porta. Hesitou. Não era de sua conta se o patrão ainda estava acordado, mas algo na atmosfera daquela noite parecia diferente. Senhor Moreira, chamou suavemente, batendo na porta sem resposta. Bateu novamente, um pouco mais forte. Entre, veio a voz arrastada de Carlos. O escritório cheirava fortemente a uísque. Carlos estava sentado em sua poltrona de couro, a gravata frouxa, os primeiros botões da camisa abertos. Sobre a mesa, papéis espalhados e um copo pela metade, seus olhos, normalmente alertas, estavam vermelhos e desfocados. Perdão, senhor. Só queria saber se precisa de alguma coisa antes de me recolher. Carlos a encarou por alguns segundos, como se tentasse reconhecê-la. Vanessa, não é? Sim. Senhor, ele gesticulou vagamente para os papéis à sua frente. Sabe o que é isso? A prova de que minha vida é uma farsa. Vanessa permaneceu imóvel, sem saber como reagir. 20 anos, continuou ele, a voz embargada. 20 anos casado com uma mulher que nunca me amou. Senhor, acho melhor eu chamar alguém. Não há ninguém para chamar. Todos mentem nesta casa. Todos têm segredos. Ele pegou um dos papéis e o estendeu para ela. Olhe, as fotos não mentem. Relutantemente, Vanessa se aproximou. Nas fotografias, Sônia e André apareciam em situações inequívocas de intimidade, entrando em um hotel, trocando beijos dentro de um carro. Há quanto tempo isso acontece? Perguntou ele mais para si mesmo. Anos, provavelmente. E eu, cego que sou. Ele deu um soco na mesa, fazendo Vanessa recuar.
Senhor, me desculpe, mas acho que o senhor precisa descansar amanhã, com a cabeça fria. Amanhã? Carlos soltou uma risada amarga. Amanhã continuarei sendo o idiota que finge não ver o que está na sua frente. Ele tentou se levantar, cambaleou, e Vanessa instintivamente o amparou. Seus rostos ficaram próximos, seus olhares se encontraram. Por um momento, ela viu além do patrão rico e poderoso. Viu um homem ferido, solitário, atormentado, e ele, por sua vez, parecia ver nela mais do que a simples faxineira. Nunca conheci alguém como você, murmurou ele. Tão genuína, tão verdadeira. Senhor, por favor. Carlos, meu nome é Carlos. O que aconteceu a seguir foi como um sonho febril. Seus lábios se encontraram num beijo desesperado. As mãos dele acariciaram seu rosto, seu pescoço, desceram por suas costas. Havia um desespero naquele contato, uma necessidade primitiva de conexão humana que ia além do desejo físico. Não devemos, sussurrou ela, mas seu corpo traía suas palavras. Apenas esta noite, implorou ele. Apenas esta noite, e esqueçamos quem somos. E eles esqueceram. Esqueceram a diferença de idade, de classe, de posição. Esqueceram o certo e o errado. Na tempestade dentro e fora da mansão, entregaram-se a uma paixão que ambos haviam secretamente nutrido, mas nunca ousado confessar. 2 semanas se passaram. Vanessa evitava Carlos desde aquela noite. Trocando apenas palavras necessárias quando se cruzavam, ele respeitava seu distanciamento, mas seus olhares, quando achava que ninguém percebia, diziam mais que 1000 palavras. Numa tarde, enquanto limpava o escritório de André, Vanessa ouviu vozes alteradas vindas da sala adjacente. A porta entreaberta permitia que fragmentos da conversa chegassem até ela. Você tem certeza? Era a voz de Sônia. Absoluta, o médico confirmou que o coração dele está cada vez mais fraco. Se aumentarmos gradualmente a dose, parecerá morte natural. Ninguém suspeitará. André soava frio, calculista. E quanto ao testamento? Já providenciei tudo. Quando ele partir, as empresas serão nossas. Apenas tenha paciência, meu amor. Mais alguns meses. Vanessa sentiu o sangue gelar. Estavam planejando matar Carlos lentamente, envenenando-o. O remédio para o coração que vira no quarto. Estavam adulterando sua medicação. Deixou cair o espanador que segurava, provocando um ruído abafado. As vozes silenciaram imediatamente. Tem alguém aí? A voz de Sônia soou alarmada. Vanessa moveu-se rapidamente para o corredor, fingindo passar casualmente. Sim, senhora. Estou terminando a limpeza do escritório do Sr. André. Os olhos de Sônia a examinaram com suspeita. Há quanto tempo está aí? Acabei de chegar, senhora. Termine logo e vá ajudar na cozinha. Sim, senhora. Durante o resto do dia, Vanessa mal conseguiu se concentrar nas tarefas. Precisava avisar Carlos. Não podia deixá-lo ser assassinado por aqueles dois. Mas como abordá-lo? Como fazê-lo acreditar nela depois do que acontecera entre eles à noite? Quando Carlos retornou, Vanessa esperou que ele se recolhesse ao escritório. Como de costume, reunindo toda a sua coragem, bateu à porta. Entre, disse a voz familiar. Ao vê-la, o rosto dele iluminou-se por um instante, mas logo retomou a expressão neutra. Vanessa, o que precisa? Senhor, eu preciso lhe contar algo grave. Ela contou tudo o que ouvira, observando o rosto dele passar da surpresa à incredulidade. E finalmente a raiva. Está me dizendo que minha esposa e meu melhor amigo estão me envenenando. Sim, senhor. Ouvi com meus próprios ouvidos. Carlos a encarou por longos segundos. E por que devo acreditar em você? A pergunta a pegou desprevenida. Eu nunca lhe dei motivos para duvidar de mim. Não. Ele se aproximou, o rosto endurecido. Ou talvez você esteja ressentida pelo que aconteceu entre nós. Talvez queira causar problemas no meu casamento. Não, eu jamais. A porta do escritório se abriu abruptamente. Sônia estava lá, o rosto uma máscara de fúria gelada. Então é isso. Pensou que poderia seduzi-lo para tomar meu lugar. Senhora, não é o que parece. Eu só estava... Silêncio. Sônia se virou para Carlos. Esta mulher vem se insinuando há meses. Pensei que fosse apenas minha imaginação.
Mas vejo que estava certa. Ela está me acusando de tentar envenená-lo, Sônia, disse Carlos, a voz cansada. Os olhos de Sônia se arregalaram em fingida surpresa. Que absurdo, Carlos! Não vê o que ela está fazendo. Está tentando nos separar. Não é verdade, protestou Vanessa. Eu ouvi vocês planejando. O suficiente. Sônia abriu a bolsa e de lá tirou algo que fez o coração de Vanessa afundar. Seu broche de diamantes. Estava procurando isso desde ontem. Sabe onde o encontrei? Carlos olhou confuso. Onde? No quarto dela? Sônia se virou para Vanessa, os olhos fulminantes. Você não está satisfeita em tentar seduzir meu marido? Também rouba minhas joias. Eu nunca. Vanessa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Estava sendo armada. Senhor Carlos, eu juro, nunca peguei nada. Mas o olhar de Carlos já havia mudado. Onde antes havia paixão, agora havia apenas decepção e raiva. Como pôde, Vanessa? Manuel! Gritou Sônia. Chame a segurança! Tudo aconteceu rapidamente depois disso. Funcionários apareceram, encarando Vanessa com choque e desprezo. Sônia exigiu que seu quarto fosse revistado, onde encontraram mais joias. Vanessa foi publicamente humilhada, acusada não apenas de roubo, mas de tentar seduzir o patrão para encobrir seus crimes. E Carlos permitiu que tudo acontecesse, confuso por seu próprio comportamento naquela noite. Manipulado pelas mentiras da esposa, ignorou os apelos desesperados de Vanessa. Por favor, Sr. Carlos, eu não roubei nada. Eles estão tentando matá-lo. Você precisa acreditar em mim. Mas ele não acreditou. Não quis acreditar. Era mais fácil vê-la como uma ladra e manipuladora do que enfrentar a verdade sobre sua esposa e seu amigo. Sobre seu casamento, sobre sua vida. Naquela mesma noite, sob a chuva fina que caía sobre São Paulo, Vanessa deixou a mansão Moreira com apenas uma mochila, contendo seus poucos pertences, sem referências, sem dinheiro, sem dignidade, e sem saber que carregava dentro de si a consequência daquela noite de tempestade. Um filho de Carlos Moreira. A chuva caía implacável sobre a rodoviária de São Paulo. Vanessa, sentada em um banco de plástico desbotado, observava os ônibus chegarem e partirem enquanto tentava decidir para onde ir. Seus poucos pertences cabiam em uma mochila surrada, e o dinheiro em sua carteira mal daria para algumas semanas em uma pensão barata. Moça, vai embarcar ou não? O funcionário da bilheteria a encarava com impaciência. Atrás dela, uma pequena fila já se formava. Itatiba, respondeu finalmente. Era a cidade onde sua tia vivera seus últimos anos. O único lugar onde ainda poderia encontrar alguma conexão. Durante a viagem de pouco mais de 1 hora, Vanessa lutava contra as lágrimas. Uma mão instintivamente pousou sobre sua barriga. Ainda não tinha certeza, mas seu corpo lhe dava sinais. O atraso menstrual, os enjoos matinais, se estivesse realmente grávida. Fechou os olhos com força, tentando afastar o pensamento. Um problema de cada vez. Itatiba a recebeu com sua pacata simplicidade. Uma cidade do interior paulista que parecia existir em outra dimensão temporal, longe do caos da capital. Ali, pelo menos, ninguém a conhecia, ninguém a julgaria. Nas primeiras semanas, alugou um quarto em uma pensão modesta e conseguiu trabalho como garçonete em uma lanchonete. O dono, seu Antônio, era um senhor de bigode grisalho e olhos bondosos, que não fez muitas perguntas quando ela apareceu pedindo emprego. Tá fugindo de algo, menina? Perguntou ele certa manhã, enquanto ela limpava as mesas antes da abertura. Vanessa congelou. Por que pergunta isso? Tenho 67 anos. Já vi muita gente passando por maus bocados. Seus olhos carregam uma tristeza que não combina com alguém tão jovem. Ela desviou o olhar. É complicado, seu Antônio. Sempre é. Ele deu de ombros. Só saiba que aqui ninguém vai te julgar. Todo mundo tem um passado. A confirmação da gravidez veio 1 mês depois. O médico do posto de saúde, um jovem recém-formado, deu a notícia com um sorriso que ela não conseguiu retribuir. 8 semanas, disse ele. O bebê está saudável, mas você precisa se cuidar melhor. Está muito abaixo do peso ideal. Naquela noite, trancada em seu quarto, Vanessa pegou o medalhão que mantinha escondido em uma pequena caixa de madeira. Junto dele,
Guardara um recorte de jornal com uma foto de Carlos em um evento empresarial. Encarou longamente a imagem do homem que, em uma única noite, mudara completamente o rumo de sua vida. Juro que nunca mais voltarei para São Paulo, sussurrou para o vazio. Juro que você nunca saberá deste filho. Os meses passaram. Seu Antônio, ao perceber a gravidez, não apenas manteve Vanessa empregada, mas também a ajudou a encontrar um lugar melhor para morar. Uma casa simples de fundos no quintal de uma senhora idosa, Dona Clarice, que ficou feliz em ter uma jovem por perto para ajudar com pequenas tarefas. Vai ser menino, dizia Dona Clarice, observando o formato da barriga de Vanessa. Quando minha filha estava grávida do Juninho, a barriga era igualzinha, e Dona Clarice estava certa. Em uma madrugada chuvosa de fevereiro de 2006, Mateus veio ao mundo, quando a enfermeira colocou o pequeno embrulho em seus braços. Vanessa sentiu uma mistura de amor avassalador e medo paralisante. Somos só nós dois agora, murmurou para o bebê que dormia, alheio às complicações do mundo em que acabara de chegar. Na mansão Moreira, quase na mesma época, outro bebê nascia, Bruno Moreira, filho legítimo de Carlos e Sônia. Veio ao mundo em meio ao luxo e privilégio. Apenas 3 meses separavam os nascimentos dos 2 meninos que, sem saber, compartilhavam o mesmo sangue. O que ninguém na mansão suspeitava era que Carlos, atormentado pela culpa após a partida de Vanessa, havia contratado secretamente um investigador particular. O homem, um ex-policial chamado Renato, recebeu instruções claras: encontrar Vanessa e verificar seu bem-estar. Sem nunca revelar quem o contratara, foi assim que Carlos soube da gravidez e do nascimento de Mateus. A primeira foto do menino, tirada secretamente por Renato na saída da maternidade, permaneceu trancada na gaveta mais escondida do escritório de Carlos por anos. O empresário nunca confessou suas suspeitas a ninguém. Mas a data da concepção e a semelhança impressionante com fotos suas de infância não deixavam dúvidas. A vida de Vanessa em Itatiba reorganizou-se lentamente em torno de Mateus para sustentar o filho. Ela trabalhava em 3 empregos diferentes. Pela manhã, fazia faxinas em casas de família. À tarde, era caixa em uma farmácia. E nos finais de semana, ainda ajudava seu Antônio na lanchonete. Você vai se matar desse jeito, menina, advertia Dona Clarice, que frequentemente cuidava de Mateus enquanto Vanessa trabalhava. Quero que ele tenha oportunidades que eu não tive, respondia sempre, exausta, mas determinada. Quero que ele estude, que tenha um futuro diferente. À medida que crescia, Mateus revelava-se extraordinariamente parecido com o pai que nunca conhecera, não apenas fisicamente, com os mesmos olhos verdes penetrantes e o cabelo castanho escuro, mas também na personalidade. A mesma inteligência aguçada. A mesma determinação silenciosa. Aos 5 anos, já lia fluentemente. Aos 7, resolvia problemas matemáticos de séries avançadas. Os professores não cansavam de elogiar seu potencial. Seu filho é um prodígio, senhora Gomes, disse a diretora da escola municipal em uma reunião. Ele merece estar em uma escola que possa desenvolver melhor suas habilidades. Mas escolas particulares estavam fora de questão. O salário combinado dos 3 empregos de Vanessa mal cobria as despesas básicas. Foi então que ela tomou uma decisão. Venderia o medalhão de ouro. Era sua única ligação com o passado, a única herança de sua família. Mas o futuro de Mateus valia mais. Com o dinheiro da venda, conseguiu matriculá-lo em uma escola particular com bolsa parcial. De onde veio isso, mãe? Perguntou Mateus. Então, com 8 anos, ao ver o medalhão pela primeira vez antes de Vanessa vendê-lo. Era da minha família, da família que não conheci. Os olhos curiosos do menino examinaram o brasão detalhadamente. Parece importante. Vanessa sorriu tristemente. Era, mas você é mais importante. No último momento, porém, não conseguiu se desfazer completamente do medalhão. Vendeu apenas a corrente de ouro, preservando o pingente com o brasão, que voltou para a caixinha junto com a foto recortada de Carlos. A vida seguia. O pequeno Mateus crescia forte e brilhante. Sempre o primeiro da classe, sempre fazendo perguntas para as quais os adultos raramente tinham respostas, Vanessa, por sua vez, continuava sua rotina exaustiva, agora com um objetivo ainda mais claro: garantir que seu filho tivesse acesso à melhor educação possível, à noite,
Quando finalmente conseguia descansar, muitas vezes se pegava pensando em como seria a vida na mansão Moreira. Estaria Carlos bem? Teria descoberto o plano de envenenamento? E a criança, o outro filho de Carlos, como seria? O que Vanessa não sabia era que, na mansão que jurara nunca mais visitar, a vida estava longe de ser perfeita. Carlos tornava-se cada vez mais ausente e doente, enquanto Sônia dedicava-se obsessivamente a controlar as empresas Moreira. O pequeno Bruno crescia sob a sombra de uma mãe manipuladora e um pai distante, sem nunca entender o olhar melancólico que às vezes capturava no rosto do pai, quando este pensava que ninguém estava observando. E assim, separados por apenas alguns quilômetros e um abismo social, os irmãos que nunca se conheceram cresciam, inconscientes do destino que um dia os reuniria. O sol da manhã iluminava a pequena cozinha onde Vanessa preparava o café. Aos 45 anos, ela mantinha a mesma elegância natural que sempre a distinguira. Embora algumas mechas grisalhas já se destacassem em seus cabelos negros e finas linhas marcassem os cantos de seus olhos, testemunhas silenciosas de uma vida de trabalho duro. Mãe, viu minha camisa azul, a da entrevista. A voz grave de Mateus ecoou pelo corredor. Está passada, pendurada atrás da porta do seu quarto? Respondeu ela. Sorrindo ao servir o café em 2 xícaras, era um dia especial. Depois de anos de estudo obsessivo e noites em claro, Mateus, agora com 20 anos, havia conquistado o que parecia impossível: uma bolsa integral para estudar administração na Universidade de São Paulo, a USP. O filho que criara sozinha estava prestes a entrar em um mundo que, até então, pertencia apenas aos seus sonhos. Nervoso? Perguntou quando ele entrou na cozinha, já vestido com a camisa azul que realçava o verde intenso de seus olhos. Olhos que Vanessa evitava encarar por muito tempo, pois eram um lembrete constante de Carlos. Um pouco, admitiu ele sentando-se à mesa. É estranho pensar que hoje começa uma vida completamente nova. Vanessa estendeu a mão e tocou a dele. Você merece cada conquista, filho. Trabalhou mais duro que qualquer um para chegar até aqui. Nós 2 trabalhamos, corrigiu ele apertando a mão da mãe. Não se faça de modesta. Sei de todos os sacrifícios que fez por mim. Um nó se formou na garganta de Vanessa. Seu filho, seu Mateus, sempre tão observador, tão consciente, ainda se lembrava dele aos 10 anos, insistindo em ajudar nas faxinas nos fins de semana para que ela pudesse descansar um pouco, ou aos 14, dando aulas particulares de matemática para os vizinhos em troca de alguns trocados que, orgulhosamente, entregava a ela no fim do mês. Bom, agora só falta arrumar sua mala, disse ela, disfarçando a emoção. O ônibus sai às 2. Mateus hesitou, brincando com a colher do café. Mãe, tem certeza que não quer vir comigo? Poderíamos recomeçar em São Paulo, os 2. Tenho certeza que você conseguiria um emprego melhor lá. Vanessa balançou a cabeça. Determinada. Minha vida é aqui e agora. Além disso, você precisa se concentrar nos estudos, não em cuidar da sua mãe velha. Você tem 45 anos, não 85, riu ele. E nunca precisou que ninguém cuidasse de você. O resto da manhã passou rapidamente entre últimos preparativos e recomendações maternais. Quando a pequena mala estava pronta ao lado da porta, Vanessa sentiu uma pontada de medo. Pela primeira vez em 20 anos, estaria verdadeiramente sozinha. Promete ligar assim que chegar no alojamento. Pediu, ajeitando desnecessariamente a gola da camisa de Mateus. Prometo, mãe, e venho visitar todo mês. O som de um carro freando bruscamente na rua interrompeu a conversa. Um veículo preto, lustroso e obviamente caríssimo, estacionou em frente à modesta casa de Vanessa, levantando olhares curiosos dos vizinhos. Está esperando alguém? Perguntou Mateus, franzindo o senho. Vanessa negou com a cabeça, sentindo um arrepio inexplicável percorrer sua espinha. Aproximou-se cautelosamente da janela. Puxando a cortina para espreitar, um jovem descia do carro, alto, bem vestido, com uma postura que exalava confiança e privilégio. Por um instante alucinante, Vanessa pensou estar vendo Carlos quando jovem. O mesmo porte, o mesmo andar decidido, o mesmo... Meu Deus! Sussurrou, recuando um passo.
A campainha tocou, fazendo-a sobressaltar. Mateus já estava a caminho da porta. "Espere!" exclamou ela. Mas era tarde demais. Quando a porta se abriu, foi como se o tempo parasse. Ali, parado na soleira, estava um rapaz que poderia ser o gêmeo idêntico de Mateus. Os mesmos olhos verdes, o mesmo cabelo castanho escuro, o mesmo queixo determinado, até a forma como franzia levemente a testa em confusão era idêntica. "Vanessa Gomes?" perguntou o visitante, olhando diretamente para ela, ignorando momentaneamente o choque estampado no rosto de Mateus. "Sim", respondeu automaticamente, a voz mal saindo. "Meu nome é Bruno Moreira, filho de Carlos Moreira. Preciso falar com a senhora urgentemente." Naquele momento, Vanessa soube que o passado que tentara enterrar por 2 décadas finalmente a alcançara. 3 meses antes, em uma luxuosa suíte de hospital particular em São Paulo, Carlos Moreira respirava com dificuldade em seu leito de morte. Aos 65 anos, seu corpo definhava após anos de uma misteriosa doença degenerativa que nenhum médico conseguira diagnosticar com precisão. Bruno, então com 19 anos, segurava a mão do pai, observando impotente o monitor cardíaco que registrava batimentos cada vez mais fracos. "Filho", murmurou Carlos com esforço. Na minha escrivaninha, gaveta trancada, diário vermelho. "Pai, não se esforce", pediu Bruno, apertando sua mão. "Prometa que vai ler?" "Prometo", respondeu o jovem, tentando conter as lágrimas. "Mas você vai melhorar. Vai poder me contar tudo pessoalmente." Um sorriso fraco cruzou o rosto pálido de Carlos. Mentir nunca foi seu forte. Sua respiração tornou-se mais laboriosa. "Perdão, por tudo que não", disse. Foram suas últimas palavras. Minutos depois, o monitor emitiu o som contínuo que anunciava o fim. No velório, Sônia interpretou perfeitamente o papel de viúva enlutada, recebendo condolências com dignidade estudada. Os olhos secos, mas a voz embargada no tom exato de tristeza socialmente aceitável, André, sempre ao seu lado como amigo da família, providenciava tudo com eficiência discreta. Bruno observava a cena com desconfiança crescente. As últimas palavras do pai ecoavam em sua mente, junto com fragmentos de conversas suspeitamente interrompidas quando ele entrava em uma sala. Olhares trocados entre sua mãe e André, quando achavam que ninguém via. Uma semana após o funeral, quando finalmente teve coragem de entrar no escritório do pai, Bruno encontrou a escrivaninha mencionada. A gaveta estava trancada, como Carlos dissera, mas a chave não estava em lugar nenhum, depois de horas de busca infrutífera. Em um impulso de desespero, forçou a gaveta com um abridor de cartas. A madeira antiga cedeu com um estalo. Dentro, encontrou um diário encadernado em couro vermelho, nas primeiras páginas, relatos mundanos dos negócios, mas à medida que avançava na leitura, o conteúdo mudava drasticamente. Carlos revelava sua crescente desconfiança sobre Sônia e André, sua certeza de estar sendo lentamente envenenado e, mais chocante, detalhes sobre uma faxineira chamada Vanessa Gomes, por quem se apaixonara anos antes. "Tenho quase certeza de que Mateus é meu filho", escrevera Carlos em uma entrada datada de 2010. "As fotos que Renato trouxe não deixam dúvidas. Ele tem meus olhos, meu queixo, até mesmo minha maneira de franzir a testa quando está concentrado. Mas que direito tenho eu de entrar na vida deles agora? Que direito tenho de reconhecer um filho que abandonei antes mesmo de nascer?" Bruno passou a noite lendo, absorvendo revelações que reescreviam completamente a história de sua família. Na última entrada, datada de apenas 1 mês antes da morte, Carlos escrevera algo ainda mais perturbador. "O medalhão que vi Vanessa usar durante o tempo que trabalhou aqui, finalmente entendi seu significado. Se estiver certo, o que meu pai e eu fizemos à família Tavares é ainda mais imperdoável do que pensei. A culpa está me consumindo. Preciso fazer algo para corrigir tantos erros antes que seja tarde demais." No dia seguinte, Bruno procurou Renato, o investigador mencionado no diário. O ex-policial, agora um senhor de cabelos brancos, confirmou que acompanhara Vanessa e Mateus a pedido de Carlos por quase 2 décadas. "Seu pai nunca deixou de se preocupar com eles", disse Renato. "Todo mês pedia notícias. Queria saber como o menino estava, se precisavam de algo.
Onde posso encontrá-los? Perguntou Bruno. Tem certeza que quer abrir essa porta, garoto? Algumas verdades são difíceis de encarar. Bruno pensou no pai definhando no leito de hospital. Nas suspeitas sobre sua mãe e André, no irmão que nunca conhecera, não tenho escolha, respondeu. Preciso saber a verdade completa. E assim, com o endereço fornecido por Renato, Bruno chegou à modesta casa em Itatiba, determinado a conhecer a mulher que aparentemente fora o verdadeiro amor de seu pai e o irmão cuja existência lhe fora ocultada por toda a vida. O que não esperava era a semelhança chocante ao abrir a porta. Era como olhar em um espelho. Um espelho que refletia não apenas sua aparência, mas uma realidade alternativa onde crescera sem os privilégios da fortuna Moreira. Seus olhos se encontraram. Verdes idênticos encarando verdes idênticos. E naquele instante algo inexplicável passou entre eles. Um reconhecimento primitivo. Celular, de sangue chamando sangue. Quem é você? Perguntou Mateus, finalmente encontrando a voz, antes que Bruno pudesse responder. O celular de Vanessa tocou com urgência. A notícia que recebeu fez seu rosto empalidecer. Mateus sofreu um acidente na estrada para São Paulo. Está sendo levado para o hospital regional neste momento. O Hospital Regional de Itatiba era um prédio pequeno de 2 andares. Pintado em um tom de verde claro desbotado, na recepção lotada, Vanessa tentava, em vão, obter informações sobre Mateus. Senhora, já disse que precisa aguardar. O médico virá falar com a família assim que possível, repetia a atendente, sem levantar os olhos da tela do computador. Mas eu sou a mãe dele. Preciso saber como ele está. Bruno, que permanecera calado desde que entraram no carro, aproximou-se do balcão. Algo em sua postura mudou instantaneamente. Os ombros mais eretos, o queixo levemente elevado, a voz assumindo um tom que não admitia contestação. Com licença, disse ele, colocando um cartão sobre o balcão. Sou Bruno Moreira, da Moreira Empreendimentos. Precisamos de informações sobre Mateus Gomes imediatamente. A atendente olhou para o cartão, depois para Bruno, e sua expressão transformou-se. Um momento, senhor Moreira. Vou verificar pessoalmente. Vanessa encarou o rapaz com uma mistura de gratidão e desconfiança. O poder do dinheiro, murmurou ela. Às vezes serve para algo útil, respondeu ele sem ironia. Minutos depois, um médico de meia idade apareceu apressado. Família de Mateus Gomes, por favor, me acompanhem. Enquanto seguiam pelos corredores mal iluminados, o médico explicava a situação. Ele sofreu um acidente na estrada para São Paulo. Aparentemente, um caminhão fechou o carro em que estava, forçando-o a desviar bruscamente. O veículo capotou, mas por sorte, ele usava cinto de segurança. Tem algumas costelas quebradas, traumatismo craniano leve e escoriações diversas, mas nada que ameace sua vida. Graças a Deus, suspirou Vanessa. Ele está consciente? Perguntou Bruno. Sim, acabou de acordar. Está um pouco confuso, o que é normal após um trauma craniano, mas consegue responder perguntas básicas. Pararam em frente a uma porta fechada. Só um acompanhante de cada vez, por favor, instruiu o médico. Vá você, disse Bruno a Vanessa. Sou um estranho para ele. Dentro do quarto, Mateus estava deitado em uma cama simples, com um curativo na testa e vários hematomas visíveis no rosto e nos braços. Ao ver a mãe, tentou sorrir, mas fez uma careta de dor. Oi, mãe. Pelo jeito, vou me atrasar para a aula, brincou fracamente. Vanessa aproximou-se, segurando sua mão com cuidado. O que aconteceu exatamente, filho? Estava quase chegando a São Paulo quando um caminhão surgiu do nada e fechou a pista. Foi estranho, quase como se tivesse feito de propósito. Ele franziu o senho, esforçando-se para lembrar. Consegui ver o motorista pelo retrovisor quando ele se afastou. Estava sorrindo. Um calafrio percorreu a espinha de Vanessa. Tem certeza? Não muita. Bati a cabeça. Posso ter imaginado coisas. Vanessa hesitou, insegura sobre como abordar o próximo assunto. Mateus, há algo que preciso te contar. Alguém veio nos procurar hoje. Quem? Um rapaz chamado Bruno Moreira? Filho de Carlos Moreira. Mateus enrijeceu visivelmente. Conhecia aquele nome, embora Vanessa raramente o mencionasse.
nas poucas vezes em que falara sobre o pai biológico de Mateus. Sempre fora de forma vaga, dizendo apenas que fora um homem por quem se apaixonara e que não pudera ficar com ela. E o que ele quer? Não sei ao certo. Mal começamos a conversar quando recebemos a notícia do seu acidente. Ela fez uma pausa. Mateus, ele é idêntico a você. O quarto ficou em silêncio por alguns instantes. Quero vê-lo, disse Mateus finalmente, quando Bruno entrou no quarto. Mateus sentiu como se estivesse tendo uma experiência extracorpórea. Era realmente como olhar para um espelho, com pequenas diferenças que apenas acentuavam a semelhança geral. O corte de cabelo mais caro, as roupas de grife, a pele ligeiramente mais clara de quem não precisava trabalhar sob o sol. Oi, disse Bruno, parecendo igualmente atordoado com a semelhança. Sou Bruno. Mateus. Ele tentou se sentar, mas desistiu com uma careta de dor. Acho que somos irmãos. A franqueza da declaração pareceu quebrar a tensão no ar. Bruno sorriu. O mesmo sorriso torto que Mateus via no espelho. Parece que sim. Aproximou-se da cama, ainda cauteloso. Como está se sentindo? Como se tivesse sido atropelado por um caminhão. O que quase aconteceu, aliás. Bruno olhou rapidamente para Vanessa, que observava a interação com olhos marejados. Mateus, não vim aqui por acaso. Sua expressão tornou-se séria. Meu pai, nosso pai, morreu há 3 meses. Apesar de nunca ter conhecido Carlos, Mateus sentiu um aperto estranho no peito. Sinto muito. Eu também, mas não foi uma morte natural como anunciaram. Bruno baixou a voz. Encontrei um diário onde ele revelava suspeitas de estar sendo envenenado por minha mãe e pelo sócio dela, André Costa. Vanessa emitiu um som abafado. Eu sabia. Eu tentei avisá-lo há 20 anos. Ele escreveu sobre isso também, continuou Bruno. Sobre como você tentou alertá-lo e foi acusada injustamente. Sobre como ele se arrependeu profundamente depois. Mas era tarde demais. Tarde demais. Repetiu Vanessa amargamente. No diário ele também mencionava você. Bruno dirigiu-se a Mateus. Ele sabia da sua existência. Contratou um investigador para acompanhar vocês dois por todos esses anos. Mateus absorveu a informação lentamente. Ele sabia sobre mim, mas nunca tentou contato. A culpa o consumia, explicou Bruno. Ele escreveu que não tinha o direito de entrar na vida de vocês depois do que fez, mas se preocupava, queria ter certeza que estavam bem. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Cada um, perdido em seus próprios pensamentos, tentando processar as revelações. Por que veio nos procurar agora? Perguntou finalmente Vanessa. Porque as empresas Moreira estão prestes a serem completamente tomadas por minha mãe e André através de manobras legais questionáveis. E porque... Ele hesitou. Há algo mais no diário. Algo sobre um medalhão que você usava. E sobre uma família chamada Tavares. Vanessa empalideceu. O medalhão? O que ele disse sobre isso? Não muito. Apenas que finalmente havia entendido seu significado. E que o que ele e meu avô fizeram à família Tavares era imperdoável. Você sabe do que ele estava falando? Ela balançou a cabeça. Confusa. Esse medalhão pertencia à minha mãe, ou pelo menos é o que minha tia sempre me disse. Tem um brasão que nunca consegui identificar, quanto aos Tavares. Ela franziu a testa, tentando recuperar uma memória distante. Uma vez, enquanto eu trabalhava na mansão, ouvi alguém mencionar esse nome numa conversa. Sônia mudou de assunto imediatamente, parecia incomodada. Bruno assentiu lentamente. Tem mais uma coisa. Meu pai modificou seu testamento pouco antes de morrer. Deixou 50% de sua fortuna para o filho de Vanessa Gomes, mas o documento original desapareceu misteriosamente após sua morte. Mateus soltou uma risada curta, que logo transformou-se em uma careta de dor. Nunca precisamos do dinheiro dele antes. Não precisamos agora. Não se trata apenas do dinheiro, respondeu Bruno. Se estou certo, minha mãe e André assassinaram meu pai. E se eles descobriram sobre você? Ele olhou significativamente para Mateus, deitado na cama do hospital. Você acha que meu acidente? Não acredito em coincidências desse tipo, disse Bruno sombriamente. Vanessa levou as mãos ao rosto. Meu Deus, eles tentaram matar meu filho. Não tenho provas concretas ainda.
Mas já coloquei um investigador particular para verificar o caminhão que fechou Mateus. E quanto mais investigo as atividades de minha mãe e André nas últimas semanas, mais suspeito fico. Os três ficaram em silêncio novamente, absorvendo a gravidade da situação. O que fazemos agora? Perguntou Mateus finalmente. Bruno olhou primeiro para ele, depois para Vanessa. Precisamos unir forças. Descobrir a verdade completa sobre a morte de nosso pai, impedir que Sônia e André tomem controle total das empresas e entender o que o medalhão e essa família Tavares têm a ver com tudo isso, completou Vanessa, uma determinação renovada em sua voz. Por um momento, Mateus observou sua mãe e o irmão que acabara de conhecer. Eram estranhos unidos por circunstâncias extraordinárias, mas algo na forma como Bruno olhava para ele, um olhar de reconhecimento que ia além das palavras, dizia que esse era apenas o começo de uma conexão que, apesar de tardia, tinha potencial para ser profunda. Estou dentro, disse ele, estendendo a mão para o irmão, mas com uma condição. Qual? Perguntou Bruno. Que me conte tudo sobre nosso pai, quem ele realmente era. Bruno apertou a mão estendida, selando um pacto entre irmãos que o destino separara e agora reunia em meio a uma trama de segredos mortais, uma semana após o acidente. Mateus recebeu alta do hospital, ainda com dores e movimentos limitados por causa das costelas quebradas. Insistiu em continuar com os planos de ir para São Paulo. Não posso adiar a faculdade, argumentou ele, enquanto Bruno e Vanessa o ajudavam a entrar no carro de luxo. Já perdi a primeira semana de aulas. Sua saúde é mais importante, respondeu Vanessa. Preocupada, e sua segurança também, acrescentou Bruno. Se estou certo sobre quem provocou seu acidente, você estará em perigo ainda maior em São Paulo. Exatamente por isso preciso ir. Mateus ajeitou-se no banco com uma careta de dor. Se ficarmos escondidos, nunca descobriremos a verdade. Além disso, acrescentou com um sorriso determinado, agora tenho um irmão rico para me proteger. Bruno não conseguiu conter um sorriso. Em apenas uma semana, uma conexão surpreendente havia se formado entre os dois. Era como se o tempo perdido os impelisse a desenvolver em dias a cumplicidade que deveria ter crescido ao longo de anos. Tenho um apartamento no centro, disse Bruno. Você pode ficar lá comigo. Será mais seguro que o alojamento da universidade. Vanessa, no banco de trás, observava a interação dos filhos com uma mistura de alegria e apreensão. Por 20 anos, mantivera Mateus afastado de tudo relacionado aos Moreira. Agora, estava prestes a retornar à cidade que jurara nunca mais pisar, com seu filho mergulhando de cabeça no mundo que tanto tentara evitar. E você, mãe? Perguntou Mateus, virando-se para encará-la. Vai ficar onde? No apartamento também, respondeu Bruno antes que Vanessa pudesse abrir a boca. Há espaço suficiente, e ficaremos todos juntos. É mais seguro assim. Ela não argumentou. Algo lhe dizia que precisaria estar perto dos filhos nos dias que viriam. A viagem para São Paulo transcorreu em relativo silêncio. Cada um absorto em seus próprios pensamentos, à medida que a cidade crescia no horizonte, um mar de concreto e vidro que refletia o sol da tarde. Vanessa sentiu seu coração acelerar. 20 anos depois, estava voltando. O apartamento de Bruno ocupava o andar inteiro de um edifício elegante no Jardim Paulista. A decoração era minimalista, quase impessoal. Mais um lugar para dormir do que um verdadeiro lar. Raramente fico aqui, explicou ele, percebendo o olhar avaliador de Vanessa. Passo a maior parte do tempo na mansão ou viajando. É maior que nossa casa inteira, comentou Mateus, impressionado. Enquanto explorava os cômodos, naquela noite, sentados na sala de estar com vista para a cidade iluminada, elaboraram um plano. Bruno explicou a situação das empresas Moreira desde a morte de Carlos. Meu pai controlava 70% das ações, disse ele. No testamento oficial, que Sônia apresentou após sua morte, ele deixou tudo para ela, com alguns investimentos menores para mim. Mas no diário, ele mencionava claramente ter alterado o testamento para incluir Mateus como herdeiro de metade de tudo. E esse novo testamento desapareceu, completou Mateus. Exatamente. E sem ele, Sônia tem controle total. Ela já começou a transferir ativos importantes para empresas registradas em paraísos fiscais.
possivelmente preparando-se para esvaziar o conglomerado Moreira. E André? Perguntou Vanessa. Qual é seu papel agora? Oficialmente continua como sócio minoritário e diretor financeiro. Mas na prática, estão juntos em tudo. Têm sido amantes há décadas, pelo que descobri. Mateus franziu o senho. Se o testamento original desapareceu, como provamos que existiu? O advogado que o preparou seria o primeiro passo, respondeu Bruno. No diário, meu pai mencionava ter contratado secretamente um advogado fora de São Paulo, justamente temendo que Sônia interceptasse o documento. Infelizmente, não registrou o nome. Começamos por aí, então. Mateus assumiu uma expressão concentrada que era espelho da de Bruno. Precisamos encontrar esse advogado. Na manhã seguinte, Bruno apresentou aos dois um escritório improvisado no quarto de hóspedes. Com computadores, impressoras e vários arquivos, contratei 2 investigadores, explicou. Um está rastreando o caminhão do seu acidente, Mateus. O outro está vasculhando os últimos movimentos do meu pai para identificar o advogado. Durante as semanas seguintes, enquanto Mateus iniciava as aulas na USP, a investigação avançava lentamente. Descobriram que Carlos havia viajado várias vezes a Campinas no ano anterior à sua morte, sempre sem avisar ninguém. Pode ser onde ele encontrava o advogado, especulou Bruno. Um dia, o investigador retornou com uma notícia desanimadora. O advogado que possivelmente preparara o Novo Testamento, um certo Dr. Mendes, havia morrido em um assalto 3 semanas após a morte de Carlos. Coincidência demais, comentou Vanessa sombriamente. Precisamos de outra abordagem, decidiu Bruno. Vou solicitar uma auditoria completa nas empresas como acionista. Tenho esse direito. Sônia permitirá isso? Perguntou Mateus. Cético. Não tem escolha. Além disso, isso a forçará a mostrar as cartas, revelar o que está planejando. A estratégia funcionou parcialmente, Sônia. Irritada com a auditoria, convocou uma reunião urgente com Bruno. Ele foi com a condição de que Mateus o acompanhasse, apresentando-o como um consultor de confiança. A reunião aconteceu no escritório central das empresas Moreira, um imponente arranha-céu no coração financeiro de São Paulo. Quando os irmãos entraram na sala de reuniões, o choque no rosto de Sônia ao ver Mateus foi impagável. Por um segundo, a máscara de autocontrole caiu, revelando puro pânico. Quem é esse rapaz? Perguntou ela, recuperando-se rapidamente. Mateus Gomes, meu consultor financeiro, respondeu Bruno com um sorriso frio. Os olhos de Sônia examinaram Mateus detalhadamente, detendo-se nas semelhanças inegáveis com Bruno. E com Carlos, interessante escolha, comentou, a voz tensa, muito familiar. Durante a reunião, Sônia justificou as transferências de ativos como reorganização estratégica e se recusou a fornecer detalhes específicos sem ordem judicial. No entanto, a perturbação em seu olhar cada vez que encarava Mateus era evidente na saída enquanto atravessavam o saguão. Uma jovem elegante aproximou-se apressadamente. Senhor Bruno, tem 1 minuto. Sua mãe deixou alguns documentos para assinar. Agora não, Adriana. Estamos de saída. Ela insistiu, nervosa. É urgente. Precisa ser hoje. Algo na ansiedade dela chamou a atenção de Bruno. Tudo bem, Mateus. Espere aqui um momento. Enquanto Bruno se afastava com a secretária, Mateus observava na arquitetura do edifício. A placa comemorativa na parede atraiu seu olhar. Edifício Moreira, erguido em 1985 no local onde antes existia a Mansão Tavares. Tavares, o mesmo nome que aparecera no diário de Carlos. Mateus tirou discretamente uma foto com o celular, quando Bruno retornou. Parecia pensativo. O que foi? Perguntou Mateus quando saíram. Adriana, respondeu ele, distante. Ela não queria que eu assinasse documentos. Queria me alertar para ter cuidado. Disse que Sônia está extremamente perturbada desde que soube da auditoria. Você confia nela? Bruno hesitou. Não sei. Ela trabalha para minha mãe há 2 anos. Sempre foi eficiente, mas distante. Nas semanas seguintes, a investigação ganhou um novo elemento. Adriana começou a fornecer discretamente informações a Bruno, pequenas coisas no início. Agendas de Sônia, conversas sussurradas com André, mas logo evoluiu para dados mais substanciais, incluindo cópias de e-mails reveladores
Por que ela está nos ajudando? Questionou Vanessa, desconfiada. Diz que admirava meu pai, respondeu Bruno, e que não concorda com o que Sônia está fazendo. Mateus notou algo mais. Você gosta dela? Bruno não negou. Ela é diferente, inteligente, observadora, não parece pertencer àquele ambiente de bajulação e falsidade. A gota d'água veio quando Adriana entregou a Bruno uma cópia de um relatório médico confidencial. O documento, datado de 1 mês antes da morte de Carlos, indicava níveis elevados de certos compostos tóxicos em seu sangue. Compostos não explicados por nenhum de seus medicamentos conhecidos, é a prova de que ele estava sendo envenenado, disse Bruno, o rosto pálido de raiva. Vamos à polícia imediatamente. Espere, interveio Vanessa. Precisamos de mais. André tem conexões na polícia. Você mesmo disse, se agirmos prematuramente, eles vão encobrir tudo. Naquela noite, enquanto discutiam os próximos passos, o celular de Bruno tocou. Era a Adriana, a voz trêmula. Eles descobriram. Sônia encontrou meu pendrive com as cópias dos documentos que passei para você. Estão vindo aí. Precisam sair agora. Mal desligou. Bruno já estava em ação. Peguem apenas o essencial. Temos que ir imediatamente. Para onde? Perguntou Vanessa, confusa com a súbita urgência. Para o único lugar onde estaremos seguros, respondeu ele, já pegando as chaves do carro. A mansão Moreira. A mansão, mas Sônia, não a mansão principal. Há uma casa de hóspedes nos fundos da propriedade, raramente usada. Sônia nunca pensará em nos procurar lá. Dentro de seu próprio território, enquanto saíam apressadamente do apartamento, nenhum deles percebeu o carro escuro estacionado do outro lado da rua, ou a figura no banco do motorista que observava seus movimentos com interesse calculista. A investigação havia chegado a um ponto crítico e perigoso. Os próximos passos definiriam não apenas o destino da fortuna Moreira, mas possivelmente suas próprias vidas. A casa de hóspedes nos fundos da propriedade Moreira parecia congelada no tempo, móveis cobertos com lençóis brancos, cortinas pesadas bloqueando as janelas, e uma fina camada de poeira sobre todas as superfícies indicavam anos de abandono. Ninguém vem aqui há muito tempo, comentou Bruno, acendendo as luzes enquanto entravam sorrateiramente. Desde que minha avó faleceu, na verdade. Como entramos sem os seguranças notarem? Perguntou Vanessa, olhando nervosamente pela janela. Conheço uma passagem pelos fundos. Usava quando adolescente para escapar das festas chatas da minha mãe. Bruno sorriu, lembrando-se de memórias mais simples. Além disso, os seguranças são leais ao nome Moreira, não necessariamente à minha mãe. Muitos estão aqui desde a época do meu avô. Mateus explorava o lugar com curiosidade. A casa, embora modesta em comparação à mansão principal, ainda exibia sinais claros de riqueza e refinamento. Numa mesa lateral, uma fotografia emoldurada chamou sua atenção. Mostrava um Carlos mais jovem ao lado de um homem mais velho, ambos sorridentes em frente a um edifício em construção. Meu pai e meu avô, explicou Bruno aproximando-se. Na inauguração do primeiro edifício Moreira, meu avô, Pedro, era o verdadeiro gênio dos negócios da família. Começou do zero e construiu um império. Vanessa observou a foto com uma sensação estranha. Ele parece familiar, de alguma forma. Instalaram-se rapidamente, cada um em um quarto, enquanto organizavam os poucos pertences que haviam trazido. O celular de Bruno tocou. Era Adriana. Estão seguros? Perguntou ela, a voz baixa e tensa. Sim, encontramos abrigo e você. Consegui convencê-los que não sabia o que havia no pendrive, que o usava apenas para trabalho. Ela hesitou. Bruno, tem algo que preciso te contar, pessoalmente. É muito arriscado nos encontrarmos agora. Tem uma entrada para os jardins pelo lado leste. Perto do antigo carvalho, ninguém usa aquele caminho. Posso estar lá em 1 hora. Bruno desligou, pensativo. Quem era? Perguntou Mateus, entrando no cômodo. Adriana, quer se encontrar conosco? Diz que tem algo importante para contar. Pode ser uma armadilha, alertou Vanessa. Sei disso, mas também pode ser nossa única chance de conseguir mais provas. 1 hora depois, Bruno esperava sozinho perto do velho carvalho.
Mateus e Vanessa observavam escondidos a alguns metros de distância, prontos para intervir se necessário. Adriana chegou pontualmente, olhando nervosamente ao redor. Seus cabelos normalmente impecáveis estavam desalinhados e suas mãos não paravam de tremer. "Obrigada por vir", disse ela, aproximando-se de Bruno. "O que tinha para me contar?" Ela respirou fundo. "Não sou quem você pensa. André Costa é meu tio." Bruno recuou um passo, chocado. "O quê?" "Fui colocada como secretária de Sônia há 2 anos, por ordem dele, para espionar os movimentos dela. André nunca confiou plenamente em Sônia, mesmo sendo amantes. Queria garantir que ela não o trairia nos negócios como traiu seu pai. Então, todo esse tempo você estava..." "No começo, sim, relatava tudo ao meu tio." Adriana parecia genuinamente arrependida. "Mas então conheci você. Comecei a ver quem você realmente era. E quando descobri o que fizeram com seu pai..." Sua voz falhou. "Não pude continuar participando daquilo." Bruno a encarava, tentando decidir se acreditava nela. "Por que me conta isso agora?" "Porque André descobriu que eu mudei de lado. Está furioso. E por quê?" Ela retirou um pendrive do bolso. "Tenho algo que pode ajudar a provar o assassinato do seu pai. Documentos sobre uma mistura especial de ervas que Sônia adicionava ao chá dele diariamente. Parecia inofensiva, mas continha compostos que, acumulados ao longo do tempo, comprometeram seu sistema cardiovascular." Bruno pegou o pendrive. Ainda desconfiado. "Como conseguiu isso?" "André mantém registros de tudo. É sua apólice de seguro contra a Sônia. Copiei os arquivos do computador dele ontem, antes de ser descoberta." De repente, um ruído entre os arbustos fez ambos se virarem. Mateus, perdendo o equilíbrio em seu esconderijo, revelou sua presença. Adriana empalideceu ao ver o jovem tão idêntico a Bruno. "Meu Deus, é ele, o outro filho." Mateus aproximou-se cautelosamente. "Sou Mateus, e você deve ser a famosa Adriana. Não mencionou que ele estava com você", disse ela a Bruno, visivelmente abalada. "Nem você mencionou ser sobrinha de André", retrucou ele. Um silêncio tenso caiu sobre o trio. Finalmente, Adriana falou. "Precisam ser muito cuidadosos agora. Encontrei Sônia e André discutindo sobre testamentos e documentos antigos. Mencionaram algo sobre resolver o problema permanentemente." "Acha que planejam nos atacar?" perguntou Mateus. "Não diretamente. Não são tão óbvios, mas sim vocês estão em perigo." Depois que Adriana partiu, prometendo manter contato, os irmãos e Vanessa reuniram-se na pequena sala da casa de hóspedes para examinar o conteúdo do pendrive. "Não sei se podemos confiar nela", disse Vanessa enquanto Bruno conectava o dispositivo ao laptop. "Pode ser apenas outra armadilha. Confio nela", afirmou Bruno com mais convicção do que sentia realmente. Os arquivos revelaram-se uma mina de ouro de informações. Havia não apenas os detalhes sobre o envenenamento gradual de Carlos, mas também e-mails trocados entre Sônia e André, discutindo como resolver o problema de Mateus. Após descobrirem sua existência, "Eles sabiam sobre mim", murmurou Mateus, lendo as mensagens. "Sabiam há meses. Isso explica seu acidente", disse Bruno sombriamente. Também havia documentos sobre transferências de dinheiro para paraísos fiscais, começando logo após a morte de Carlos e intensificando-se nas últimas semanas. "Estão esvaziando as empresas", concluiu Mateus. "Provavelmente planejam fugir depois que terminarem." O arquivo mais intrigante, porém, era uma pasta antiga digitalizada, datada de 1985, contendo contratos de compra de terras e um acordo extrajudicial. Os documentos mencionavam a aquisição da propriedade Tavares por Pedro Moreira, pai de Carlos, em circunstâncias pouco claras. "Tavares de novo", observou Mateus. "O mesmo nome da placa no edifício sede e do diário do nosso pai." Continuando a investigação, encontraram notícias de jornal digitalizadas sobre um incêndio na mansão Tavares, em 1985, que resultou na morte do casal Eduardo e Helena Tavares. Uma pequena nota mencionava que a filha do casal, Fernanda, de 5 anos, estava desaparecida, presumida morta no incêndio. "Isso é muito estranho", comentou Bruno, franzindo o senho. "Por que André guardaria esses documentos? O que eles têm a ver com a situação atual?" "Vanessa,
que observava silenciosamente as descobertas. Sentiu um arrepio inexplicável. O nome Tavares evocava algo em sua mente. Uma sensação estranha, como um sonho persistente ao despertar. Talvez André esteja coletando sujeira sobre todos os Moreira, sugeriu Mateus, incluindo o passado do seu avô. Nos dias que se seguiram, vasculharam meticulosamente os arquivos. Construindo um caso sólido contra Sônia e André, Adriana continuava fornecendo informações do interior da mansão, arriscando-se cada vez mais. A tensão entre Bruno e a secretária crescia a cada encontro. O que começara como uma aliança pragmática transformava-se em algo mais profundo, apesar das circunstâncias complicadas. Você se apaixonou por ela, comentou Mateus uma noite, enquanto estavam sozinhos preparando o jantar. Bruno não negou. É loucura, não é? Apaixonar-me pela sobrinha do homem que provavelmente ajudou a matar nosso pai. O coração não escolhe horários convenientes, filosofou Mateus, soando mais velho que seus 20 anos. E pessoas como nós, criados em mundos tão diferentes, talvez estejamos fadados a amores complicados. A investigação atingiu um ponto crucial quando Adriana conseguiu acesso ao cofre pessoal de André no escritório. Entre os documentos, encontrou uma pasta vermelha contendo provas conclusivas do envenenamento de Carlos, receitas médicas falsificadas, compras de substâncias tóxicas e um plano detalhado para alterar gradualmente as doses de medicamentos. É o suficiente para levarmos à polícia, declarou Bruno após examinar os documentos. Com isso e os e-mails que já temos, podemos finalmente provar que mataram meu pai. Quando Adriana estava prestes a deixar o escritório com as provas, foi surpreendida por Sônia. O que pensa que está fazendo? Perguntou a mulher, sua voz cortante como gelo. Apenas organizando alguns documentos que André pediu, improvisou Adriana, tentando esconder a pasta vermelha. Os olhos de Sônia estreitaram-se perigosamente. Curioso, acabei de falar com André. E ele disse que não te vê desde ontem. O sangue de Adriana gelou. Sempre desconfiei de você, continuou Sônia, avançando lentamente. Tão eficiente, tão dedicada, tão interessada nos assuntos da família Moreira. Seus olhos caíram sobre a pasta vermelha. E o que temos aqui? Nada importante. Adriana tentou guardar a pasta, mas Sônia foi mais rápida. Ao ver o conteúdo, o rosto de Sônia transformou-se em uma máscara de fúria. Sua traidora está trabalhando para Bruno, não é? Ajudando aquele bastardo ingrato a me destruir. Adriana recuou, procurando uma rota de fuga. Ele sabe de tudo, Sônia. Sobre o envenenamento, sobre o testamento forjado. É apenas questão de tempo até a verdade vir à tona. A verdade... Sônia riu amargamente. Você não faz ideia do que é a verdade. Acha que conhece os segredos desta família. Mal arranhou a superfície. Nesse momento, André entrou no escritório. Ao ver a cena, compreendeu imediatamente a situação. Adriana, disse ele friamente. Que decepção. A jovem olhou para o tio com uma mistura de medo e desafio. Como pôde participar disso? Matar um homem lentamente, dia após dia. Negócios são negócios, respondeu ele simplesmente. E agora, temos um novo problema para resolver. Sônia sorriu, uma expressão predatória que não atingiu seus olhos. Na verdade, André, acho que temos uma oportunidade aqui. Sua sobrinha pode ser muito útil. Bruno andava de um lado para outro na pequena sala, checando repetidamente o celular. Fazia quase 24 horas desde que Adriana deveria ter voltado da mansão principal com os documentos. Suas mensagens permaneciam sem resposta, e as ligações caíam direto na caixa postal. Algo aconteceu com ela, declarou finalmente, o rosto tenso de preocupação. Tenho certeza. Pode ser que ela só esteja sendo cautelosa, sugeriu Mateus, embora sem muita convicção. Talvez não tenha conseguido sair sem levantar suspeitas. Vanessa, sentada silenciosamente à mesa com uma xícara de chá intocada, levantou os olhos. Precisamos considerar a possibilidade de que ela foi descoberta. Bruno parou abruptamente. Se for isso, precisamos ajudá-la. Não posso deixá-la nas mãos deles. E como planeja fazer isso? Perguntou Vanessa. Invadir a mansão. Se for necessário, sim. Mateus observou o irmão com uma mistura de admiração e preocupação. Em apenas algumas semanas,
Bruno tinha se transformado de um jovem rico e privilegiado em alguém disposto a arriscar tudo por justiça e por amor. Não podemos agir impulsivamente, advertiu Mateus. Precisamos de um plano. Concordaram finalmente que Bruno tentaria entrar na mansão sob o pretexto de pegar alguns pertences pessoais. Era arriscado, mas ao menos lhe daria a chance de avaliar a situação e possivelmente descobrir o paradeiro de Adriana. Quando Bruno saiu, Vanessa e Mateus ficaram sozinhos, imersos em um silêncio carregado de tensão. Finalmente, Vanessa quebrou o silêncio. Você notou como o nome Tavares continua aparecendo? Ela hesitou. Sinto algo estranho em relação a esse nome, como uma memória que não consigo alcançar. Mateus assentiu, pensativo. Estive investigando por conta própria. Ele abriu seu laptop, mostrando alguns artigos salvos. A família Tavares era extremamente rica e influente nas décadas de 70 e 80. Eduardo Tavares era banqueiro e filantropo, casado com Helena Goulart Tavares, uma pianista renomada. Pianista. Vanessa sentiu um estranho calafrio. Sempre tivera afinidade inexplicável com a música clássica, mesmo sem nunca ter estudado formalmente. Sim, e isso é interessante. Eles administravam a Fundação Tavares, dedicada a ajudar crianças órfãs e mulheres em situação vulnerável. Tudo isso acabou com um incêndio em 1985. O incêndio em que morreram, e onde a filha de 5 anos desapareceu, presumida morta. Mateus observou a mãe atentamente. O estranho é que, menos de 6 meses após o incêndio, todas as propriedades Tavares foram adquiridas por Pedro Moreira, avô de Bruno, por uma fração do valor real. Vanessa sentiu a garganta seca. O que está sugerindo? Não sei exatamente, mas é muita coincidência o Império Moreira ter se expandido drasticamente logo após a tragédia dos Tavares. Antes que pudessem aprofundar a conversa, o telefone tocou. Era Bruno. Mateus! Sua voz estava tensa, quase sussurrante. Consegui entrar. Sônia não está, mas encontrei Manuel, o mordomo. Ele trabalha aqui desde antes de eu nascer e sempre foi leal ao meu pai. Diz que tem algo importante para nos contar, algo sobre o passado da família. Podem vir até a casa principal. Usem a entrada dos fundos. Ele deixará aberta. Meia hora depois, Vanessa e Mateus entravam cautelosamente pelos fundos da mansão Moreira. O contraste com a casa de hóspedes era gritante. Mármore, cristais, obras de arte valiosas em cada parede. Para Vanessa, era como reviver um pesadelo. 20 anos haviam se passado, mas o cheiro da madeira encerada, o som distante dos relógios antigos, tudo trazia de volta memórias dolorosas. Bruno os esperava em uma pequena sala de estar secundária, junto com um senhor de cabelos brancos e postura impecável. Manuel, o mordomo que já trabalhava na mansão quando Vanessa era faxineira. Senhora Vanessa, cumprimentou ele com uma pequena reverência. Jamais imaginei vê-la novamente nesta casa. Nem eu, Manuel, respondeu ela, desconfortável. O velho mordomo estudou Mateus demoradamente, com uma expressão indescritível. A semelhança é extraordinária. O que queria nos contar, Manuel? Interrompeu Bruno. Disse que era sobre o passado da família. Sim, senhor Bruno, algo que deveria ter revelado há muito tempo. Ele pareceu subitamente mais velho e cansado. Mas, primeiro, preciso confirmar uma coisa. Virou-se para Vanessa. Senhora, por acaso ainda possui aquele medalhão de ouro? O que carregava sempre consigo quando trabalhava aqui? Vanessa empalideceu. Como sabe sobre isso? Por favor, é importante, ainda o tem. Sim, respondeu lentamente. Está comigo, é a única lembrança que tenho da minha família. Pode mostrá-lo. Hesitante, Vanessa abriu sua bolsa e retirou uma pequena caixa de madeira. De dentro, pegou o medalhão dourado com o brasão entalhado. Um leão rampante circundado por 3 estrelas. Manuel pegou o objeto com mãos trêmulas. Meu Deus, sussurrou. É mesmo verdade. O que é verdade? Exigiu Bruno impaciente. Manuel, o que está acontecendo? O velho mordomo olhou diretamente para Vanessa, seus olhos cheios de uma mistura de tristeza e alívio. Este medalhão pertence à família Tavares. Foi dado a Fernanda, a filha de Eduardo e Helena, no dia do seu batizado. Um silêncio atordoante caiu sobre a sala.
O que está dizendo? Perguntou Vanessa, a voz quase inaudível. Estou dizendo, senhora, que seu verdadeiro nome é Fernanda Goulart Tavares. Você é a filha que todos acreditavam ter morrido no incêndio de 1985. A revelação caiu como uma bomba. Vanessa sentiu o mundo girar ao seu redor. Fragmentos de memórias há muito enterradas e rompendo em sua mente. Chamas, gritos, o rosto de uma mulher bonita pedindo que se escondesse, o cheiro de fumaça. Não é possível, murmurou ela, cambaleando para trás. Mateus a amparou, igualmente chocado. Como pode ter certeza disso? Trabalhei para a família Tavares antes de vir para os Moreira, explicou Manuel. Conheci a pequena Fernanda desde seu nascimento. Quando a mansão pegou fogo, todos pensaram que ela tinha morrido junto com os pais. Alguns dias depois, descobriu-se que Elisa, a governanta, também havia desaparecido. As autoridades concluíram que ela havia morrido tentando salvar a menina. Elisa. O nome provocou outra onda de memórias em Vanessa. Minha tia se chamava Elisa. Ela não era sua tia biológica, corrigiu Manuel gentilmente. Era a governanta que arriscou tudo para salvá-la naquela noite terrível. Deve ter fugido com você, mudado seus nomes, criado uma nova identidade longe de São Paulo. Bruno, que observava a cena atônito, finalmente encontrou voz. Mas por quê? Por que precisariam fugir? A expressão de Manuel escureceu. Porque o incêndio não foi acidental, foi provocado por seu avô, Pedro Moreira, com a ajuda de seu pai, Carlos. Outra onda de choque percorreu a sala. Pedro cobiçava as terras dos Tavares há anos. Eram estrategicamente localizadas no que se tornaria o centro financeiro de São Paulo, quando Eduardo recusou-se a vender, mesmo diante de ofertas cada vez maiores. Pedro decidiu tomar medidas drásticas. Está dizendo que meu avô cometeu um duplo homicídio por causa de terrenos. A voz de Bruno tremia de incredulidade e horror. Foi mais que isso, continuou Manuel. Eduardo tinha provas de atividades ilegais de Pedro. Lavagem de dinheiro, suborno de funcionários públicos. Ameaçou expô-lo se as pressões para a venda continuassem. Pedro viu a eliminação da família como solução para ambos os problemas. Vanessa sentou-se pesadamente, suas pernas fraquejando. Então eu sou Fernanda Tavares e Carlos. Carlos era jovem na época, apenas 25 anos, recém-formado, seguia as ordens do pai. Manuel suspirou pesadamente. Mas a culpa o consumiu pelo resto da vida. Quando você apareceu nesta casa como faxineira, 20 anos atrás, ele não reconheceu você imediatamente. Foi só quando viu o medalhão, anos depois, que as peças se encaixaram. Ele sabia. Vanessa mal conseguia processar a informação. Carlos sabia quem eu era. Eventualmente? Sim. Creio que foi por isso que manteve o investigador monitorando você e Mateus por todos esses anos. Não era apenas culpa pela forma como você foi tratada aqui, ou por ter um filho que nunca reconheceu, era um remorso muito mais profundo. Mateus, que até então observava em choque, foi atingido por outra realização. Isso significa que as terras, os edifícios, tudo que constitui o Império Moreira, legalmente deveriam pertencer à sua mãe, completou Manuel. A verdadeira herdeira da fortuna Tavares. Bruno passou as mãos pelo rosto, atordoado com as revelações. Meu Deus, isso explica a fixação do meu pai com aquele medalhão. Com o passado, ele não apenas se apaixonou por uma ex-funcionária, mas pela mesma mulher cuja família ele ajudou a destruir. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo, enquanto cada um tentava absorver o impacto dessas revelações. Décadas de mentiras, crimes e segredos finalmente vinham à tona, redesenhando completamente os contornos de suas vidas e identidades. O momento foi interrompido pelo som estridente da porta da frente sendo aberta. Passos determinados ecoaram pelo mármore do hall de entrada. É Sônia, alertou Manuel em um sussurro urgente. Precisamos sair daqui agora, mas era tarde demais. Sônia Oliveira já estava parada à porta da sala, uma expressão de triunfo cruel no rosto. Atrás dela, André segurava a Adriana pelo braço, o rosto da jovem marcado por um hematoma recente. Que reunião encantadora, comentou Sônia friamente. A faxineira, o bastardo e meu querido filho traidor.
todos reunidos para ouvir contos de fadas do velho Manuel. O tempo pareceu congelar, enquanto os 5 encaravam Sônia e André na entrada da sala. Adriana lutava inutilmente para se soltar do aperto doloroso de André em seu braço. "Como nos encontrou?" perguntou Bruno, posicionando-se instintivamente na frente de Vanessa e Mateus. Sônia riu, um som frio e artificial. "Querido, esta é minha casa. Acha mesmo que não tenho câmeras em todos os cantos?" Ela apontou discretamente para um pequeno dispositivo quase invisível no canto do teto. "Tecnologia maravilhosa. Posso ver tudo pelo celular." Manuel deu um passo à frente, a dignidade de décadas de serviço emanando de sua postura. "Senhora, isso já foi longe demais. Eles conhecem a verdade agora, sobre os Tavares, sobre o incêndio, sobre tudo." "A verdade." O rosto de Sônia contorceu-se em uma expressão de desprezo. "E quem vai acreditar? Um mordomo senil, uma ex-faxineira, um bastardo e meu próprio filho rebelde." Ela tirou calmamente um par de luvas da bolsa e as calçou com movimentos deliberados. "Sabe qual é o problema de vocês? Acham que conhecer a verdade significa algo, que de alguma forma isso mudará o que acontecerá." André empurrou Adriana para dentro da sala, fazendo-a tropeçar nos próprios pés. Bruno imediatamente avançou para ampará-la. "Estive pensando", continuou Sônia como se discutisse o cardápio de um jantar, "em como resolver nossa situação. E então percebi. A história tem uma maneira interessante de se repetir." Ela fez um gesto para André, que retirou do bolso um pequeno dispositivo eletrônico, pressionando um botão. Ativou algo que fez um leve zumbido percorrer a casa. "O que foi isso?" perguntou Mateus alarmado. "Apenas desliguei o sistema de alarme e as câmeras", respondeu André calmamente. "Por segurança." Sônia caminhou pela sala, tocando casualmente os objetos, como se os visse pela última vez. "Vocês sabem que esta não é a única propriedade aqui, não é? Esta mansão foi construída ao lado das ruínas da antiga mansão Tavares. Pedro nunca demoliu completamente a construção original, superstição talvez, converteu-a em um anexo, uma espécie de depósito de lembranças indesejadas." Um arrepio percorreu Vanessa. Fragmentos de memória surgiam em sua mente. Corredores longos, uma escadaria imponente, o som de um piano. "O que pretende fazer?" perguntou Bruno, sua voz traindo ansiedade. "História, meu querido. Vamos reescrever a história." Sônia tirou do bolso uma pequena chave dourada. "Esta é a chave para o anexo Tavares, um lugar que raramente visitamos, cheio de antiguidades e altamente inflamável." A intenção tornou-se clara como cristal. Manuel empalideceu. "Não pode estar pensando em... É claro que posso", cortou Sônia. "Será uma tragédia. Um incêndio devastador que consumiu 5 vidas. O filho rebelde do falecido Carlos Moreira, uma secretária infiel, um mordomo senil e..." Seus olhos pousaram em Vanessa e Mateus. 2 intrusos que ninguém sabe ao certo o que faziam na propriedade. Talvez ladrões, a polícia determinará. Bruno avançou com raiva, mas André foi mais rápido, sacando uma pistola do casaco. "Devagar, garoto", alertou ele. "Não queremos que o acidente pareça um assassinato, não é?" Sob a mira da arma, foram forçados a caminhar para fora da mansão principal, atravessando os jardins noturnos, em direção a uma construção parcialmente oculta por trepadeiras. O anexo Tavares parecia uma versão fantasmagórica da mansão principal. As mesmas linhas arquitetônicas, mas desgastadas pelo tempo e abandono. Sônia destrancou uma pesada porta de carvalho, revelando um interior empoeirado e cheio de móveis cobertos por lençóis brancos. O cheiro de mofo e madeira antiga impregnava o ar. "Reconhece Vanessa?" perguntou Sônia com um sorriso cruel. "Ou devo chamá-la de Fernanda? Este foi seu lar, até que meu sogro decidiu que valia mais como terreno vazio." Vanessa sentiu as pernas fraquejarem ao entrar no lugar. Cada centímetro evocava imagens que pareciam pertencer a outra vida. Uma mulher linda tocando piano, um homem de óculos lendo em uma poltrona, o cheiro de biscoitos recém-assados. "Mãe", chamou Mateus preocupado, segurando seu braço para apoiá-la. "Estou lembrando", sussurrou ela. "De tudo." André os conduziu até uma sala central, onde empilhou rapidamente alguns lençóis velhos e móveis de madeira. Um início pequeno,
mas eficaz, comentou, retirando um isqueiro do bolso. A estrutura antiga fará o resto. Bruno examinava freneticamente o ambiente, buscando uma saída. Seus olhos encontraram os de Adriana, que discretamente indicou uma porta lateral com um movimento quase imperceptível da cabeça. Antes de nos matar, disse Bruno, tentando ganhar tempo. Responda uma coisa: como descobriram sobre Mateus? Como souberam da existência dele depois de tanto tempo? Sônia sorriu. Satisfeita por ter a chance de exibir sua inteligência, seu pai não era tão discreto quanto pensava. Há alguns meses, encontrei recibos de pagamentos regulares para um tal de Renato. Fiz André investigar e descobrimos que era um detetive particular contratado por Carlos para monitorar uma mulher e seu filho em Itatiba. A curiosidade foi irresistível, acrescentou André. Quando vimos as fotos do rapaz, a semelhança era inegável. E então vocês tentaram matá-lo, concluiu Bruno. O acidente de carro. Um infeliz contratempo, admitiu Sônia. Deveria ter sido rápido e limpo. Se tivesse funcionado, não estaríamos nesta situação desconfortável. Enquanto falavam, Adriana havia se aproximado lentamente da porta lateral. Mateus, percebendo a manobra, posicionou-se de modo a bloquear parcialmente a visão de André e Sônia. O que planeja fazer com as empresas? Perguntou Manuel, também notando a estratégia e contribuindo para a distração. Já está feito, velho tolo, respondeu Sônia. Nos últimos 3 meses, transferimos mais de 80% dos ativos para contas offshore, depois do trágico incêndio desta noite. André e eu, lamentavelmente, deixaremos o Brasil para superar o trauma. Uma pena que nunca mais retornaremos. Adriana alcançou a porta e a abriu silenciosamente, revelando um corredor escuro. Agora! Gritou Bruno subitamente, empurrando Mateus na direção da porta aberta. O caos explodiu. André disparou, a bala atingindo uma estante antiga que explodiu em fragmentos de madeira. Bruno avançou contra ele, derrubando-o em uma luta frenética pelo controle da arma. Manuel agarrou Sônia, que se debatia e gritava obscenidades. Vanessa e Adriana puxaram Mateus para o corredor. Vão! Gritou Bruno, ainda lutando com André. Encontrem uma saída. No meio da confusão, o isqueiro de André caiu sobre os lençóis empilhados. Em segundos, as chamas começaram a se espalhar, alimentadas pelos tecidos secos e pela madeira antiga do assoalho. Mateus hesitou, relutante em abandonar o irmão. Vá! Insistiu Bruno. Cuide da nossa mãe. Com o coração pesado, Mateus seguiu Vanessa e Adriana pelo corredor escuro, enquanto a fumaça começava a preencher o ambiente atrás deles. Encontraram uma escada que levava ao 2º andar. Temos que descer. Não subir, protestou Mateus. Confie em mim, respondeu Adriana. André mencionou uma escada de incêndio externa no 2º andar, instalada após o primeiro incêndio como uma irônica precaução. Enquanto subiam apressadamente, o fogo se alastrava com velocidade alarmante pelo andar térreo, fiel à predição de André sobre a inflamabilidade da estrutura antiga. No 2º andar, encontraram um corredor que levava a vários quartos. Vanessa parou abruptamente diante de uma porta específica, como se atraída por uma força invisível. Meu quarto, sussurrou, abrindo-a. O interior permanecia congelado no tempo. Uma cama pequena com dossel, uma estante com livros infantis, brinquedos empoeirados, em um canto, um piano pequeno, feito sob medida para mãos de criança. Mãe, não temos tempo, implorou Mateus, tossindo com a fumaça que já começava a subir pelas escadas. Vanessa parecia hipnotizada. Aproximou-se de um pequeno baú aos pés da cama e o abriu. Dentro, havia um ursinho de pelúcia desgastado. Bernard, murmurou, pegando-o. Eu o chamava de Bernard. O estrondo de uma estrutura desabando no andar de baixo os trouxe de volta à realidade urgente. Adriana já havia localizado a janela que dava acesso à escada de emergência. Por aqui, chamou ela, abrindo-a com esforço. Mateus praticamente arrastou Vanessa para fora do quarto, enquanto o fogo começava a alcançar o topo da escadaria principal. E Bruno? Perguntou Vanessa, resistindo. Não podemos deixá-lo. Como em resposta à sua angústia, um grito de dor ecoou do andar de baixo.
seguido pelo som de algo pesado caindo. A escada de emergência estava parcialmente enferrujada, mas ainda funcional. Desceram rapidamente, chegando ao jardim no momento em que as chamas começavam a irromper pelas janelas do segundo andar. A uma distância segura, olharam horrorizados para a mansão Tavares em chamas, uma repetição macabra do evento que, 40 anos antes, havia alterado para sempre o destino de Vanessa. "Bruno!" gritou Mateus, tentando voltar, mas Adriana o segurou com força surpreendente. "Não pode entrar lá, o teto está prestes a desabar." Como que para confirmar suas palavras, um estrondo ensurdecedor marcou o colapso de parte da estrutura interna. E então, quando toda a esperança parecia perdida, uma figura cambaleante surgiu em uma porta lateral, arrastando outra pessoa. Era Bruno, seu rosto coberto de fuligem, apoiando Manuel, que parecia mal conseguir andar. Mateus correu para ajudá-los, levando-os para longe do inferno em que a mansão havia se transformado. "André?" perguntou Adriana, o rosto traindo sua conflituosa lealdade familiar. "Ficou para trás", respondeu Bruno ofegante. Quando percebeu que o fogo estava fora de controle, correu de volta para o interior da mansão, algo sobre um cofre, documentos importantes. "E Sônia?" perguntou Vanessa. Bruno balançou a cabeça. "Não sei. Perdemos contato na confusão." Sentados na grama, a uma distância segura, os 5 observavam a mansão Tavares ser consumida pelas chamas pela segunda vez em sua história. Sirenes começavam a soar ao longe. Algum vizinho provavelmente havia avistado o incêndio e chamado os bombeiros. "Parece que o passado está se repetindo", murmurou Vanessa, o ursinho de pelúcia ainda apertado contra o peito. "Mas desta vez conseguimos escapar." Mateus abraçou a mãe pelos ombros. "Acabou, mãe. Finalmente acabou." Mas Bruno, observando as chamas dançarem contra o céu noturno, não estava tão certo. "Não ainda", disse ele. "Ainda temos que descobrir toda a verdade e recuperar o que é nosso por direito." O que nenhum deles sabia era que, em meio à destruição, algo havia sobrevivido ao fogo, assim como sobrevivera ao incêndio original 4 décadas antes, algo que poderia finalmente trazer à luz a verdade completa sobre as famílias Moreira e Tavares. Amanhã trouxe consigo o desolador espetáculo das ruínas fumegantes da mansão Tavares. Policiais e bombeiros se movimentavam entre os escombros, enquanto repórteres mantidos à distância especulavam sobre as causas do incêndio. Bruno, usando seu nome e influência, havia conseguido manter Vanessa, Mateus e Adriana fora do centro das investigações, por enquanto. Manuel, hospitalizado por inalação de fumaça, estava estável. "Encontraram algum corpo?" perguntou Mateus, quando Bruno retornou de uma conversa com o delegado responsável. "André", respondeu Bruno sombriamente. "Estava na biblioteca, próximo a um cofre arrombado, aparentemente. Tentou resgatar algo e ficou preso quando o teto desabou." "E Sônia?" A voz de Vanessa mal escondia a atenção. "Desaparecida, a polícia está procurando, mas..." Bruno deixou a frase inacabada. Todos entendiam as implicações. Sônia poderia ter escapado no caos do incêndio. Estavam alojados temporariamente em um hotel próximo, longe dos olhares curiosos. Adriana, que sofrera apenas escoriações leves, permanecia quieta, processando a morte do tio. Por mais que tivesse se voltado contra ele, André ainda era sua família. "O que fazemos agora?" perguntou ela finalmente. Bruno suspirou, o peso dos últimos dias evidente em seu rosto exausto. "Sem provas concretas do envolvimento de Sônia no assassinato do meu pai, ou do envolvimento de meu avô no incêndio original, temos apenas histórias que parecem loucura para quem está de fora." Vanessa, que estivera olhando pela janela, virou-se subitamente. "Talvez não precisemos provar tudo." Sua voz tinha uma clareza que surpreendeu a todos. "Talvez tudo o que eu precise é provar quem eu sou." "Como?" perguntou Mateus. "O medalhão é um começo, mas deve haver mais. Registros de nascimento, DNA, alguma coisa." Bruno já estava ao telefone, acionando uma equipe de advogados para iniciar as buscas por documentação oficial. Ao meio-dia, uma notícia inesperada chegou através de um jovem policial que se apresentou no hotel. "Senhor Moreira,
Encontramos algo nos escombros que pode lhe interessar. Ele estendeu um pequeno saco plástico contendo um pendrive bastante chamuscado, mas aparentemente intacto. Estava dentro de um compartimento à prova de fogo, junto com outros documentos. Que compartimento? Perguntou Bruno. Aceitando o objeto, uma espécie de esconderijo secreto sob o assoalho da biblioteca, sobreviveu aos 2 incêndios aparentemente. Assim que o policial saiu, conectaram o pendrive ao laptop de Mateus. Ansiosos para sua surpresa, encontraram dezenas de arquivos digitalizados, certidões de nascimento, incluindo a de Fernanda Goulart Tavares, documentos bancários, escrituras de propriedades e, mais surpreendentemente, uma série de e-mails trocados entre Pedro Moreira e um homem identificado apenas como executor, detalhando o planejamento do incêndio de 1985. Meu Deus, murmurou Bruno, horrorizado com as evidências das ações de seu avô, mas a descoberta mais chocante ainda estava por vir. Em uma pasta marcada como Testament, encontraram uma cópia digitalizada do último testamento de Carlos, datado de apenas 1 mês antes de sua morte. Nele, Carlos deixava explicitamente 50% de sua fortuna para Mateus Gomes, filho de Vanessa Gomes, residente em Itatibá, e incluía um codicilo especial. Reconheço que grande parte da fortuna Moreira foi construída sobre as cinzas da família Tavares, tendo recentemente descoberto que Vanessa Gomes é, na verdade, Fernanda Goulart Tavares, a herdeira legítima que sobreviveu ao incêndio criminoso orquestrado por meu pai. Destino a ela as seguintes propriedades e contas como restituição parcial pelo imenso mal causado à sua família. A lista que seguia incluía algumas das mais valiosas propriedades do Império Moreira, além de contas bancárias em paraísos fiscais que Sônia aparentemente desconhecia. Ele sabia, sussurrou Vanessa, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Durante todos esses anos, ele sabia quem eu era. E tentou corrigir o erro, à sua maneira, completou Bruno. Havia também uma carta, digitalizada cuidadosamente, endereçada a Mateus. Com as mãos trêmulas, o jovem a abriu no laptop e começou a ler em voz alta. Meu filho, se está lendo isto, significa que não consegui encontrar coragem para procurá-lo em vida. E por isso peço perdão, desde que descobri sua existência. Tenho observado sua jornada de longe, através de relatórios e fotografias que não fazem justiça ao homem extraordinário que você se tornou. Graças principalmente à força e determinação de sua mãe, a verdade que preciso confessar é ainda mais dolorosa do que minha covardia como pai. Durante grande parte de minha vida, carreguei o peso de saber que meu próprio pai era responsável por uma das mais cruéis injustiças que já testemunhei. A família Tavares foi destruída não apenas por ganância, mas também para encobrir os crimes de meu pai. Anos mais tarde, o destino trouxe à minha porta a filha que todos pensavam estar morta. Sem saber quem realmente era, apaixonei-me por Vanessa. Quando finalmente descobri sua verdadeira identidade, através do medalhão que ela sempre carregava, o horror de minha situação tornou-se insuportável. Como poderia amar a mulher cuja família destruímos? Como poderia corrigi-lo sem destruir meu próprio filho? Bruno, que é inocente de nossos crimes? Não tenho respostas. Apenas remorso. Este testamento é minha tentativa final de redenção, embora saiba que nada pode realmente compensar o que foi perdido. Se há alguma justiça no universo, você e Bruno, irmãos de sangue que nunca tiveram chance de se conhecer, talvez possam construir algo melhor sobre as ruínas que deixei. Seu pai arrependido, Carlos Moreira. O silêncio que se seguiu era denso de emoção. Mateus, sempre tão forte, deixou as lágrimas fluírem livremente. Bruno colocou uma mão em seu ombro, em um gesto silencioso de solidariedade fraternal. Temos tudo o que precisamos agora, disse Adriana finalmente. Evidências dos crimes, o testamento legal, documentos que provam a identidade de Vanessa. Nos dias que se seguiram, o caso explodiu na mídia nacional. Herdeira perdida dos Tavares encontrada após 40 anos, anunciavam as manchetes. O escândalo, envolvendo 2 das famílias mais poderosas da história de São Paulo, fascinava o público. A investigação policial, agora com as provas encontradas no pendrive, rapidamente avançou contra Sônia, que foi localizada tentando embarcar para as Ilhas Cayman
com documentos falsos. Foi presa e indiciada não apenas pela morte de Carlos, mas também por tentativa de homicídio contra Mateus, Bruno e os demais. Uma semana após o incêndio, Vanessa, agora legalmente reconhecida como Fernanda Goulart Tavares, visitava o cemitério onde Carlos havia sido enterrado. A tarde de outono pintava o céu de tons dourados e vermelhos, enquanto ela se ajoelhava diante da lápide de mármore. Nunca imaginei que estaria aqui assim, disse ela ao silêncio. Por 20 anos, alternei entre amar e odiar a memória que tinha de você. Agora, entendo que somos todos complexos demais para rótulos simples. Ela retirou da bolsa o medalhão que por tanto tempo fora seu único vínculo com o passado. Olhou-o uma última vez, os detalhes do brasão da família Tavares brilhando sob o sol poente, e então o colocou suavemente sobre a lápide. Isto não me pertence mais, murmurou. Não preciso mais de símbolos para saber quem sou. Bruno e Mateus a esperavam a alguns metros de distância, respeitando seu momento de despedida. Ao se aproximar deles, viu algo que aqueceu seu coração. Os irmãos conversavam animadamente, gestos idênticos pontuando o diálogo, como se tivessem crescido juntos. "Estamos prontos?", perguntou ela. Bruno assentiu. O advogado finalizou os documentos. A Fundação Tavares será oficialmente reinaugurada na próxima semana. A decisão de reabrir a instituição beneficente que seus pais haviam criado fora o primeiro passo de Fernanda em sua nova vida. Dedicada a ajudar crianças órfãs e mulheres em situação vulnerável, a fundação seria um símbolo de que tragédias podem ser transformadas em novas possibilidades. "E as empresas?", perguntou ela. "Mateus e eu decidimos administrá-las juntos", respondeu Bruno. "Moreira Tavares Empreendimentos, um nome novo para um recomeço." Mateus sorriu. Ainda se acostumando à ideia de ser não apenas um estudante bolsista, mas co-herdeiro de um império corporativo, prometemos ser mais éticos que a geração anterior. Enquanto caminhavam para o carro onde Adriana os esperava, Fernanda refletiu sobre a extraordinária jornada que a vida havia traçado para ela. Da menina de 5 anos que escapou de um incêndio criminoso à faxineira humilhada, da mãe solo determinada à herdeira recuperada de uma das maiores fortunas do país, cada versão de si mesma permanecia dentro dela, formando a mulher que agora era. "Os pecados dos pais não serão a maldição dos filhos", murmurou ela, sentindo uma brisa suave acariciar seu rosto como uma bênção. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, a cidade que abrigara tanta dor e agora oferecia uma chance de recomeço, Fernanda sentiu-se finalmente em paz com seu passado, presente e futuro. "Vamos para casa", disse ela aos filhos, e desta vez sabia exatamente onde ficava esse lugar.